a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao espírito, e sobe dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz seus companheiros. Palavra do Senhor, tá bom? Enfim, vamos orar e pedir a misericórdia, a graça de Deus essa noite aqui na nossa vida. Senhor, louvado seja o teu nome, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és um Deus fiel. Deus, a tua palavra não volta vazia, e eu sei que nessa noite o Senhor já está agindo aqui entre nós. Porque é impossível, Pai, um ajuntamento como este, sem que alguma coisa sobrenatural comece a acontecer em nós e através de nós. Deus, a minha oração para mim, por mim e pelos meus irmãos essa noite, é para que o teu Espírito possa de verdade começar a produzir vida entre nós. Deus, nós entramos aqui e o Senhor conhece nosso coração, sabe o estado da nossa alma, sabe o quão carentes, necessitados nós somos do Senhor, e o Senhor sabe muito bem o que existe em nós, que por mais que tentemos dar aparência de vida, está morto. Porque é assim que a gente às vezes faz, Senhor. A gente tenta provar para nós mesmos e para os outros que nós estamos vivos, que há vida em nós, enquanto há tanta morte reinando na nossa vida, na nossa história. Deus, em nome de Jesus, que essa noite vai ser uma noite de encontro com o Senhor, encontro com a Tua Palavra, encontro conosco mesmo, Senhor, para que possamos receber a vida que o Senhor prometeu e a vida que o Senhor quer derramar aqui nesse lugar nessa noite. Visita o Teu povo, Senhor. Visita a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite nós comecemos a ouvir o estalar de ossos. Nessa noite, Pai, comecemos a ouvir o barulho, Pai, de ossos se juntando e a vida chegando naquilo que está morto, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito reine aqui nessa noite, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra alcance nosso coração e que nós possamos sair daqui vivificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é o assim diz o Senhor, né? É a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu não tenho dúvida, como a própria palavra de Deus diz, que a palavra de Deus não volta vazia, antes de cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Há
um desígnio de Deus aqui nessa noite. Há um propósito de Deus aqui nessa noite. E a palavra de Deus, ela já foi lançada, começa a ser lançada, e à luz daquilo que as Escrituras nos prometem, essa palavra não vai voltar vazia. Abra o seu coração de verdade para que Deus ministre vida no seu coração nessa noite. Ok? Queridos, eu não tenho dúvida que existem algumas profissões que são um tanto complicadas, né? Eu sei que nós sonhamos, né, estudamos para alcançarmos alguns postos, para ocuparmos algumas posições, né, termos uma profissão que de alguma forma seja algo que nos dê prazer e nos dê dinheiro. Se a gente puder juntar essas duas coisas, você fazer o que gosta e ganhar por fazer o que você gosta, é o melhor dos dois mundos, né? Imagina, você ama algo e você ganha dinheiro para fazer o que você gosta. Esse é um sonho de consumo, talvez, de todos que estão aqui nessa noite. Fazer o que gosta e ganhar dinheiro para isso. Mas eu percebi, fazendo uma pesquisa breve, que existem algumas profissões que são extremamente complicadas. Existem algumas profissões, assim, eu tenho dificuldade de acreditar que o sujeito quis fazer ou sonhou em realizar ou executar, né, exercer aquela profissão. Se não, vejamos só algumas profissões interessantes. Sabia que existe uma profissão que é preparador de material de aulas científicas? Esse cara faz o quê? Esse preparador de material de aulas científicas, eles matam, cortam e engarrafam os animais que as crianças cortam em suas aulas de ciências na escola. Só que para fazer isso, esse profissional, ele fica pelo menos 8 horas por dia respirando substâncias tóxicas usadas para preservar tecidos de animais como sapos, gatos, pombas, tubarões e até baratas. Então, talvez pior do que ter acesso àqueles pedaços de animais e tecidos ali, né, talvez pior do que isso seria ficar exposto por 8 horas seguidas a produtos químicos, produtos tóxicos, né, que fazem mal à saúde da pessoa. Então essa é a primeira profissão que eu encontrei um tanto esquisita, que eu confesso a vocês que eu não sabia que existia essa profissão. Uma segunda profissão esquisita que eu encontrei são os especialistas em lixo. É muito interessante isso aqui, porque eu não estou falando do catador de lixo. Não estou falando da pessoa que cata lixo, que seleciona lixo. Eu estou falando de uma pessoa que ela é especialista em lixo. Preste atenção. Esses profissionais, eles vão aos lixões coletar material para analisar os padrões de consumo de uma sociedade. Então, eles fazem buracos em montes de lixo, cavam, fazem buracos, recolhem amostras ali de alguns materiais e eles vão ter uma ideia do que a sociedade está consumindo. Dizem, uma pequena pesquisa que eu fiz rápida, que pessoas que exercem essa atividade ganham um bom dinheiro para fazer isso. Porque não se trata apenas de catar lixo, é você fazer uma análise, fazer um estudo do padrão de uma sociedade como um todo. Já conhece esse negócio? Interessante. A pessoa gasta o seu tempo, né, vai para um monte de lixo, para um grande lixão, para descobrir o padrão de consumo de uma sociedade. Quer ver uma outra profissão tanto esquisita? Especialistas em ausência de gravidade. Esse aqui é cruel. Sabe por quê? Esses caras, eles ficam amarrados de cabeça para baixo. Esses profissionais garantem a segurança dos astronautas, por exemplo. Eles estudam os efeitos sentidos pelos astronautas que vão para o espaço, passando a ter inchaços, atrofia muscular e degeneração óssea. Sabe por quê? Porque eles se submetem a alguns esforços, algumas atividades, alguns exercícios, alguns movimentos, como ficar de cabeça para baixo por horas e horas, sabe? Dias e dias, para quê? Para que os astronautas tenham diminuído, por assim dizer, os efeitos da gravidade no corpo deles. Então o sujeito ele é pago para evitar que os astronautas sofram essa ausência de gravidade nos seus corpos. Já imaginou? Os caras ficam inclinados de cabeça para baixo, no ângulo de 6 graus, e ficam 21 dias inativos, até 21 dias inativos, restringindo o uso dos músculos e aumentando o fluxo de sangue na cabeça. Essas sensações que são similares às experiências no espaço. Uau, já pensou?
você fica 21 dias de cabeça para baixo, o fluxo de sangue bombando na sua cabeça ali, degeneração óssea, inchaço muscular. Quanta profissão esquisita, né? Talvez você esteja aqui, Deus, obrigado pelo meu trabalho, Senhor. Eu não ganho tão bem assim, não sou tão remunerado, eu não sou tão honrado no meu local de trabalho, mas, Senhor, obrigado, Deus, porque eu faço o que eu faço aqui. Meus irmãos, é interessante isso aqui, eu trago essa pequena ideia para você, alguns trabalhos estranhos, para poder falar do ofício do profeta. Porque se a gente achou estranho o ofício dessas pessoas que eu relatei para você aqui, dentre tantas outras profissões ou tantas esquisitas, eu queria começar afirmando para você que o ofício de um profeta não era algo tão fácil de ser vivido não, de ser feito não. Para você ter uma ideia, o profeta era um homem de Deus que ele era chamado para fazer pelo menos duas coisas. Ele era chamado para denunciar a corrupção no seu tempo, e ele era chamado também por Deus para anunciar coisas que aconteceriam no futuro. Então pensa comigo, um profeta de Israel, naquele contexto, ele se levantava diante de um rei, diante de uma autoridade poderosa, e ele chegava e falava assim: olha, você está levando a nação para o caos. Você se afastou de Deus e por sua causa toda a nação está se afastando. Você deixou os caminhos do Senhor, entrou pelos caminhos da corrupção e você se afastou de Deus. Imagina só, para um profeta chegar diante de um rei, de uma autoridade naquela situação e confrontar o erro da autoridade, podendo a qualquer momento perder a sua cabeça. Quanto perigo, né, nessa atividade? Quantos riscos um profeta ele corria para cumprir o chamado de Deus na sua vida? E muito mais do que afrontar, ou melhor, confrontar a autoridade, o profeta ele era responsável por reunir o povo e falar: olha, Deus está dizendo que vocês precisam se arrepender, porque, por exemplo, Ele vai restaurar a sorte de vocês, Ele vai fazer coisas na vida de vocês. Então, olha a responsabilidade de um profeta no que diz respeito a promover a esperança no coração de um povo. Uau! Se a gente acha que tem muito trabalho difícil por aí, muito trabalho complicado de ser executado, o trabalho de um profeta não era algo tão fácil de ser feito e ser realizado. E aí, vindo para os nossos dias, né? Lembrando ou pensando nos nossos profetas contemporâneos, porque é muito fácil chegar no lugar: Deus está me mostrando, Deus vai fazer isso, o Senhor está me dizendo, e você muitas vezes cria uma expectativa muito grande em cima de coisas que Deus sequer falou, em cima de coisas que Deus talvez sequer tenha revelado. Eu não me esqueço, nunca era garoto, e uma pessoa uma vez veio com essas profetadas para cima de mim: não estou aqui menosprezando, e não estou aqui dizendo que eu não acredito em profecia. Eu acredito que homens de Deus se levantam e falam a voz de Deus muitas vezes para a gente, trazem palavras de Deus, revelações e profecias para a nossa vida, porque eu acredito que o dom ainda é para hoje. Mas, meus irmãos, ao longo da minha vida na igreja, como eu já vi coisa, como eu já vi aquelas profetadas, como se diz, né, que nunca se cumprem. Igual uma vez um colega, um pastor, dizendo antes de casar com a sua amada esposa, ele dizia que ele era noivo da esposa, era noivo, né, daquela que ele ia casar, e chegou, ele era de uma igreja ainda, e a esposa, a noiva, então, ela era de uma outra igreja. Ele disse que chegou um cara uma vez, né, cheio de amor, dizendo: olha, Deus, irmã, está dizendo que a irmã vai casar em breve. E Deus está dizendo mais, que a irmã vai casar comigo. Falando, né? Falando, né? Deus está dizendo que você vai casar. Até então tudo bem, porque ela estava noiva de outro. Mas tem um detalhe: você vai casar comigo. E o sujeito chegou com um buquê de flores. Para gerar um clima melhor, né? Aquela coisa ali e tudo. Estou falando isso porque tem gente que acha que ser profeta é uma coisa fácil. Apenas prever o futuro, né? Apenas anunciar coisas que vão acontecer. Mas o profeta bíblico, a incumbência dele, a responsabilidade dele era muito maior do que simplesmente anunciar coisas que iriam acontecer, embora essa se constituísse uma grande responsabilidade. Mas, meus irmãos, o profeta era alguém que colocava a sua cabeça, o seu pescoço a prêmio, a sua cabeça a prêmio, e muitos dos profetas de Deus morreram porque cumpriram integralmente o seu ofício. Então, muitos foram os riscos e as situações inusitadas que alguns profetas viveram.
Eu queria trazer alguns exemplos para vocês de situações um tanto inusitadas e perigosas que alguns profetas viveram. Por exemplo, o profeta Oséias, olha só, Oséias capítulo 1, verso 2, fala assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Sabe, deixa eu explicar para você, sabe o que Deus mandou Oséias fazer, o profeta? Deus pegou o Oséias e falou assim: Oséias, case com uma prostituta. Tem noção do que é isso? Imagina, você sonha com uma família, você sonha em ter filhos, você sonha simplesmente você ter uma família exemplar, chegar com a sua nobre esposa de braços dados na igreja. Aí Deus fala para você: meu amigo, o negócio é o seguinte, você vai casar, eu tenho uma notícia para você, uma boa e uma ruim, né? Eu falo assim: qual você quer primeiro? Da boa, você vai casar. Senhor, qual é ruim? Você vai casar com uma prostituta. Você vai casar com uma mulher de programas. E aí, Deus deu essa ordem para o profeta. A gente sabe por quê? Porque Deus queria que por meio da vida do profeta, a nação viesse a entender que ela havia adulterado espiritualmente falando. Olha que loucura! Alguns vão dizer que a mulher do Oséias se adulterou depois, se prostituiu depois, enfim. Mas o que importa aqui é que Oséias se casou com uma mulher adúltera, com uma mulher prostituta. Porque Deus mandou. Quer ser profeta? É bom os filhos. Ainda tem um agravante, né? Olha mais, Jonas. Olha o profeta Jonas. Jonas, todos nós, desde pequenininhos, nós conhecemos a história de Jonas, né? Que é muito interessante. Lá em Jonas 1,17 fala assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha só. Interessante, porque o Jonas, ele foi um profeta que não queria profetizar. Já viu? Né? Você é um advogado, mas você não quer advogar. Você é um médico, mas não quer cuidar do seu paciente. Né? Você é um vendedor, mas você não quer vender. Jonas era um profeta que não queria profetizar. Deus falou para ele: Jonas, você vai para Nínive e você vai profetizar para os ninivitas. Só que tem um detalhe: Nínive era a capital de um grande império que vinha destruindo todos os povos. E talvez, não vou dizer a bola da vez, mas um dos próximos países, por assim dizer, a ser destruído seria o povo de Jonas, a nação de Israel. Então olha a lógica de Deus para Jonas, que Deus falou para Jonas: Jonas, você vai pregar para os ninivitas. E tem um detalhe: se eles aceitarem a minha palavra, se eles se arrependerem, eu não os destruirei. Isso significa o quê? Que se eles não ouvissem a palavra, que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos por Deus. O que Jonas pensou? Opa, se eu prego, eles se convertem, eles se arrependem e Deus não os mata. Se Deus não os mata, eles vêm na nossa direção e nos destroem. Se eu não prego para eles, eles não vão se converter, eles vão ser destruídos e fica tudo certo. Sabe o que acontece? O Jonas tentou fugir dos propósitos de Deus. E aí todos nós sabemos da história, tentando fugir da presença de Deus e do ofício profético. Deus faz com que o Jonas fosse jogado no mar, um grande peixe engole o Jonas e vai jogar ele aonde? Aonde? Em Nínive, para que ele pudesse pregar como Deus havia dito. Olha que coisa inusitada. Olha que loucura o ofício do profeta. Pensa comigo, Jeremias, por exemplo. Jeremias pregou a vida inteira e ninguém se converteu. Já imaginou? Um pregador, o que é isso? Eu estou aqui falando, a gente prega aqui, ninguém se converte ao longo do seu ministério todo. Aconteceu com Jeremias. Pregou, mas ninguém se converteu ao longo do seu ministério. E assim, que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam e disseram: você certamente morrerá. Jeremias foi um profeta que suscitou a ira dos seus ouvintes, o rancor dos seus ouvintes, o ódio dos seus ouvintes. Imagina, né? Estou pregando para você, que quando começa a me jogar pedra: cala a boca, para de falar, nós não aceitamos a tua palavra. Ninguém faz isso não, gente, pelo amor de Deus, tá? E aí, sabe o que acontece? O ofício profético é um tanto perigoso e um tanto, por assim dizer, norteado, né?
recheado por questões inusitadas. Um profeta sofria no seu ministério. E hoje, nós nos encontramos aqui com a história, um pedaço, por assim dizer, uma porção da profecia de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta chamado por Deus para profetizar para uma nação que estava dentro do cativeiro, na Babilônia, e havia se afastado do seu Criador. Por isso estava no cativeiro. E é interessante porque o profeta Ezequiel, ele vai junto com o povo para dentro do exílio. E ele profetiza de dentro do exílio para produzir esperança no coração de um povo que havia se afastado de Deus. É interessante porque nós percebemos que o profeta Ezequiel, por exemplo, ele foi um pregador famoso entre os exilados está faltando ali, na Babilônia. Então, o Ezequiel, ele se tornou um pregador conhecido, um profeta conhecido, sobretudo porque levou uma palavra de esperança para o seu povo. Mas ainda, ele anunciou uma mensagem de condenação às nações ímpias. Porque era muito comum entre os profetas fazerem isso, palavras de condenação, tanto ao seu povo, quanto aos povos ao redor, que eram corruptos e não buscavam a Deus. Então Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou para dentro, mas profetizou também para fora, para as nações vizinhas. E ele chamou também o povo ao arrependimento. Porque tem um detalhe, não existe palavra de Deus, pregação genuína do Evangelho que não leve o povo ao arrependimento. Foi assim desde os nossos primórdios. Foi assim desde o início. Foi assim desde o povo de Israel. A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica é: arrependa-se. Abandone os seus pecados. Abandone o erro. Busque viver uma vida correta. Viva na presença de Deus. Porque se você fizer isso, Deus vai se voltar para você, Deus vai olhar para você e Deus vai abençoar a sua vida. Uma condição que é colocada de Gênesis e Apocalipse para a vida do cristão é o arrependimento. E Ezequiel, ele levava o povo ao arrependimento, a sua mensagem. E o profeta Ezequiel, ele foi proibido de chorar a morte da sua esposa. Olha que coisa dura. Em Ezequiel capítulo 24, 16, fala assim: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos, falando da sua esposa. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Mais uma das situações inusitadas que os profetas viveram. Ezequiel foi proibido por Deus de chorar, de lamentar a morte da sua esposa. Uau! Quer ser profeta? Mais uma vez? Queridos, dentro desse quadro, dentro da experiência dura de todo profeta, que todo profeta viveu, a mensagem do profeta ou dos profetas sempre foi uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação, uma mensagem de conserto, uma mensagem de restauração, por assim dizer, para a vida de um povo, para a vida de uma nação, ou para a vida de pessoas, especificamente falando. E nessa noite, eu quero falar com você justamente sobre esse chamado de Ezequiel para anunciar a restauração da nação de Israel. E o interessante porque Deus chama o Ezequiel e mostra para ele, dá a ele uma visão de um vale cheio de ossos secos. E o texto nos fala que esses ossos não estavam apenas secos, mas esses ossos estavam sequíssimos. Talvez pelo tempo em que essas pessoas nesse vale, essa visão já tivessem morrido, possivelmente por conta desse tempo, possivelmente por conta das circunstâncias, do tamanho, da profundidade do problema, mas o fato é que Deus fala para o profeta que aqueles ossos eram secos e aqueles ossos representavam o quê? A nação de Israel. E tem um detalhe que me chama a atenção no texto. Deus fala para Ezequiel: esses ossos representam toda a nação de Israel. Sabe o que Deus estava falando para o profeta? A nação está morta. Meu povo está morto. Meu povo se afastou de mim. Meu povo se esqueceu dos meus caminhos. Meu povo se rebelou contra a minha lei. O meu povo adulterou. O meu povo andou por caminhos tortuosos, adorou a outros deuses. E o resultado disso tudo foi a morte. Foi a sequidão. Foi esse vale que está diante dos seus olhos, Ezequiel. E eu percebo nesse texto algumas lições na experiência do profeta que podem nos ajudar nessa noite diante dos nossos vales.
diante dos nossos ossos secos, diante das circunstâncias de morte que possam existir na nossa vida. Vamos ver algumas dessas lições? Em primeiro lugar, o que eu percebo nesse texto é que a mão do Senhor ela foi o diferencial na vida do profeta. Grava isso. A mão do Senhor foi o diferencial na vida do profeta. Olha só no verso 1 o que nós encontramos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Queridos, me chama a atenção lá no primeiro versículo, porque o texto informa que havia algo na vida do profeta que era um diferencial. Havia algo na vida desse profeta que estava conduzindo, por assim dizer, a vida dele ao longo de toda a sua vida, né? De todo o seu tempo de existência, que é a mão de Deus sobre ele. A mão de Deus significa o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus, o livramento de Deus sobre a vida do profeta. Quem não gostaria de ter essa garantia? A mão de Deus sobre a nossa vida. Não é verdade? Você tem a certeza que a mão do Todo-Poderoso está assim sobre você? Você tem a certeza que você vai sair do trabalho e a mão de Deus está sobre você? Você tem a certeza que você vai sair amanhã, segunda-feira, e a mão de Deus vai ficar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu coração, sobre a tua vida emocional, sobre os teus problemas? Saber que a mão de Deus está sobre a tua vida, que garantia maravilhosa. E o texto nos informa que a mão do Senhor estava sobre o profeta. Meus irmãos, quando a mão de Deus está sobre nós somos muito maiores e muito mais fortes. Amém. Quando a mão de Deus está sobre nós fazemos coisas que nós sequer temos noção que nós podemos fazer. Sabe por quê? Não é qualquer mão. É a mão do soberano Senhor sobre a nossa vida, nos abençoando, cuidando de nós e nos impulsionando, nos levando para lugares que Deus quer nos colocar. Agora, você sabia que existem, por assim dizer, intensidades da mão de Deus sobre a nossa vida? Por exemplo, existe aquilo que nós chamamos a teologia de graça comum. Sabe o que é graça comum? É a mão de Deus estendida sobre todo mundo. Hoje choveu aqui no Rio, em Volta Redonda, eu acho que estava chovendo horrores, né? Eu vi no rádio que em Volta Redonda, eu acho que estava chovendo muito. Uma partida de futebol até foi atrasada lá no seu começo. Sabe o que acontece? A chuva cai sobre o terreno de todos. Cai sobre o terreno do ímpio e o terreno do justo. Todos, né, que estão aí vivos, acordam no dia de trabalho e saem para trabalhar. Você pode ter filhos, você tem uma família, você tem saúde. Você simplesmente consegue sair para trabalhar e fazer coisas que você quer fazer. Sabe o que é isso? É a graça comum de Deus, que está sobre a vida de todos indistintamente, sobre a vida de todos nós. Graça. Amanhã vamos sair para trabalhar, amanhã vamos beijar nossos filhos, hoje ainda vamos colocar nossos filhos na cama para dormir, sentir o amor da nossa esposa, do nosso esposo, vamos acariciar quem nós amamos, vamos comer uma pizza, quem sabe, no final desse culto. Se você me convidar, eu posso ir com você pagando, é claro, né? Eu vou lá com você, a gente come uma pizza juntos, a gente curte a vida juntos. Sabe o que é isso? Graça comum. A bênção de Deus sobre a vida de todo mundo. É a mão de Deus. Ali, abençoando, dando saúde, dando paz. Mas também existe uma graça mais especial que tem a ver com o nosso encontro com Cristo. É o dia que você entrega a sua vida para Jesus, que o Evangelho entra no seu coração, que a palavra de Deus começa a fazer sentido para você. Você fala, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes? E você começa a ver Deus de outra forma. Você começa a perceber a vida espiritual que está para além dos seus olhos, para além dessa existência palpável e visível. E aí, quando isso acontece, você passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a estar conectado com Jesus. Você passa simplesmente a fazer parte da família de Deus. Sabe o que é isso? É a graça especial de Deus que alcançou a sua vida. Deus que olhou para você desde a eternidade e falou assim, meu filho, você é meu, vem cá, eu te chamando no tempo e no espaço. É a graça especial quando nós nos encontramos com Jesus. Mas nós podemos intensificar, até aí tem a ver com a nossa tarefa, tem a ver com o nosso compromisso, ainda mais a intensidade, né? Intensificar ainda mais a mão de Deus sobre nós. E isso tem a ver com a busca de intimidade com Deus. Irmão, olha, eu falo a semana passada do perigo de alguns contentamentos. Tem gente, eu disse aqui na semana passada, que se contenta, por exemplo, em ir para o céu. Tá bom, para o céu, né? Não estou desmerecendo. Eu quero ir para o céu. Quero o meu destino eterno, meu lugarzinho na garantia. Senhor, meu lugarzinho em cima. Estou doido para chegar no céu um dia, me encontrar com Jesus.
Esse é o nosso destino final. Mas tem gente que só se contenta com essa salvação futura. E se esquece que existe uma salvação presente. Se esquece que Deus nos chama para uma vida mais intensa na presença dEle. E aí, sabe o que eu quero que você entenda? É que Deus, a depender da sua busca, a depender do seu compromisso, a depender da sua devocionalidade, da sua oração, a mão de Deus se intensifica sobre a nossa vida. Você vai para o céu. Se você entregou o coração para Jesus, se a graça de Deus te alcançou, é o que importa para você ir para o céu. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode ter muito mais de Deus aqui nessa existência. E quando eu falo a mão de Deus com mais intensidade, significa as bênçãos espirituais de Deus sobre a sua vida. Significa Deus abrir os teus olhos espirituais para que você veja que você não conseguiu ver até agora no mundo espiritual. Significa você receber dons espirituais para fazer a obra de Deus. Significa, como Paulo orou aos Efésios, que nós sejamos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. É a mão de Deus. É interessante, porque essa história de mão de Deus, os estudiosos vão dizer que isso é um antropomorfismo. Pastor, o que é isso, né? Antropomorfismo é uma forma que Deus tem de se expressar para que nós possamos entender a sua mensagem. E significa você atribuir forma humana a Deus. Por exemplo, Deus não tem mão, né? Deus tem mão? Deus é um ser espiritual. Então como que a mão de Deus pode estar sobre a minha vida? Essa mensagem, essa ideia da mão de Deus, é para a gente poder entender o favor de Deus sobre a nossa vida. Olha só que interessante. Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 1 e 2. Então, isso aqui é um antropomorfismo, ou seja, é uma mensagem, é você atribuir uma forma humana a Deus para que nós possamos entender a sua mensagem, ok? Porque Deus é um ser espiritual. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que, meus irmãos, Deus está com a sua mão sobre a vida daqueles que o temem e sobre a vida daqueles que o buscam. Você quer a mão de Deus sobre a sua vida? Amém. Se você entregou a sua vida para Jesus, você já tem essa garantia da mão de Deus sobre você. Agora, essa mão de Deus, por assim dizer, pode se intensificar sobre a sua vida à medida que você o busca com mais intensidade. Vamos avançar um pouquinho? Uma outra lição que eu percebo nesse texto é que quando a mão do Senhor está sobre nós, Ele nos leva a lugares não tão agradáveis. Pastor, eu estava achando que esse negócio da mão de Deus sobre nós só tinha bênção, né? Só tinha coisa boa. Eu quero dar uma notícia para você. Se a mão de Deus está sobre a sua vida, não se iluda. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus vai te levar para lugares lindos também. Mas eu quero dizer que quando a mão de Deus está sobre nós, Deus também nos leva muitas vezes para lugares que nós não queremos ir. Olha só, versos 1 e 2 que nos dizem: a mão do Senhor estava sobre mim, e o Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Queridos, me chama a atenção isso aqui, porque como crentes, né, e pessoas com muita esperança que nós temos no coração, fé no coração, às vezes a gente acha, porque nós ouvimos uma mensagem assim, que quando a gente se encontra com Cristo, nossa vida se transforma num mar de rosas, que nós não temos mais problemas, que nós vamos viver somente 1000 maravilhas, não vamos ser mais confrontados, não vamos passar por algumas situações e viver mais por desertos. Mas, meu irmão, sabe o que eu queria que você entendesse essa noite em nome de Jesus? É que muitas vezes, por amor à sua vida, e porque a mão de Deus está sobre você, Deus vai levar você para alguns lugares que você não quer ir, lugares não tão agradáveis, porque Ele quer completar uma obra na sua vida. Sabe por que Deus faz isso? Primeiro, Ele nos leva para lugares não tão agradáveis para nos tirar da nossa zona de conforto. Lembra que eu falei para vocês? Ezequiel era um profeta que era renomado na Babilônia, popular, conhecido, mas Deus fala para ele: o Ezequiel, tá legal a sua profecia aí, né? Você está profetizando, mas eu quero te levar para um outro lugar. Claro que eu estou falando de uma visão, mas Deus levou o profeta para conhecer uma outra realidade.
reconhecer uma realidade que até então eu não tinha visto. Deus chamou o profeta para ir para aquele vale de ossos, e não apenas visitar o vale de ossos. Deus mandou o profeta andar e rodear por cima de todo aquele vale de ossos secos. Então, Deus fez aquilo com o profeta para tirar o profeta da sua zona de conforto. Irmãos, quantas vezes a gente fica acomodado, não é verdade? Paulo trouxe aqui, uma ferramenta maravilhosa para tirar a gente da zona de conforto. A gente está acostumado a vir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Às vezes você gosta da pregação, às vezes você não gosta. Às vezes o pastor manda bem, às vezes o pastor não manda bem. Às vezes você sai de casa, hoje o culto foi bom. Deus falou, hoje o culto não foi bom, não foi tão legal. Mas sabe o que Deus quer fazer com você e comigo? Deus não quer que a gente seja apenas ouvinte da palavra. Deus não quer que a gente fique apenas numa zona de conforto, recebendo, na postura de críticos, né? Que temos a condição de dizermos se foi bom ou se não foi bom. Deus quer tirar a minha e você da nossa zona de conforto e nos levar para lugares que talvez a gente não goste, mas que é a vontade dele para a nossa vida e para a vida das pessoas que tem colocado ao nosso redor. Você pode dizer amém por isso? Amém. Deus quer fazer isso. Deus fez isso com o profeta. O lugar não era agradável, a visão não era agradável, não era nem um pouco bom ver ossos secos, fedidos, sujos, mas Deus levou o profeta para lá, porque Deus queria tirar o profeta da zona de conforto. E mais ainda, muitas vezes Deus nos manda para lugares como esses, para nos chamar da responsabilidade. E aí uma coisa tem a ver com a outra, irmãos. É minha responsabilidade como pastor e como igreja, que crianças aprendam a ler e escrever. Que adultos analfabetos passem a ler e escrever, aprendam a ler e a escrever. É minha responsabilidade ir ao alcance das pessoas que estão lá fora sofrendo, sem esperança, e levar a palavra de esperança para elas. Meus irmãos, nós precisamos entender que o sofrimento do mundo é responsabilidade nossa. Sabe por que o mundo sofre? Na medida que ele sofre, porque a igreja não cumpre o seu papel. Para pensar comigo. Jesus disse que a igreja, ela existe para ser sal da luz, né? Olha as características do sal. Para que o sal serve? Né? O sal dá sabor. O sal produz sede. O sal tem características curativas, né? Terapêuticas. O sal, ele conserva. A pergunta que eu faço é, por que o mundo está tão podre? Cadê a igreja que não salga? Cadê a igreja cumprindo o seu papel? O sal está dentro do saleiro, né? O sal, a sede, estimula a beber água, e a fonte de vida que é a água. Irmãos, o mundo não está melhor, porque a igreja não tem cumprido o seu papel. Eu não tenho cumprido o meu papel, e você não tem cumprido o seu papel. O mundo sofre, as pessoas sofrem, porque nós estamos sempre passando a responsabilidade para outro. Ah, não, uma igreja maior é que tem responsabilidade de fazer. Não, o irmão sabe mais a Bíblia é que tem responsabilidade de falar. Não, o fulano de tal que mora perto da pessoa que está lá sofrendo é a responsabilidade dele. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus, às vezes, vai levar a gente para alguns lugares, para que os nossos olhos se abram e a nossa responsabilidade seja aguçada, para que a gente fale, Senhor, essa responsabilidade é minha. Eu sei que às vezes o negócio é duro. Eu estou falando de situações da vida que a gente passa, de problemas que a gente vive, de pessoas que a gente encontra, de lugares que Deus manda a gente ir, para que a gente possa conhecer algumas realidades que são puras e que às vezes a gente sequer sabe que elas existem. Avançando um pouco mais, uma outra lição que eu percebo nesse texto é que Deus nos chama para encarar os problemas de frente. Olha só, o verso 2 o que diz: Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Olha o que Deus faz com o profeta. Deus fala com o profeta assim: profeta, eu quero dizer uma coisa para você. Teu povo está sofrendo, e você faz parte do povo, logo você também está sofrendo o caos que a nação está imerso nele. Profeta, olhe para o sofrimento, olhe de frente para o problema. Encare o seu problema, porque o problema também é seu, Ezequiel. O problema também é seu, profeta. É interessante porque, mais para frente, no verso 11, o texto fala assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, Deus está falando que a nação está dizendo, está clamando, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Sabe que a própria nação de Israel já tinha percebido que a falência era algo real na nação.
Sabe o que o próprio povo já havia percebido? A necessidade de se encontrar com o seu problema. Meu irmão, em nome de Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe uma coisa que é muito fácil de fazer? É você, quando tem um problema, você ou transferir a responsabilidade para outra pessoa, ou você fingir que o problema não existe. E tem gente que faz isso por anos e anos e anos. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Que você precisa encarar o seu problema de frente. Ontem eu estava vendo uma reportagem, uma entrevista com o Giannichini, no jornal Hoje, não sei quem viu. Estava em casa ontem, e ele está careca, né, por conta da quimioterapia que ele fez, do transplante que ele fez, e a Sandra Limberg fazia algumas perguntas para ele, e dentre elas, aquela pergunta inevitável: como foi se deparar com a doença? E a gente sabe que já deu uma entrevista, não sei se foi para Estuel, para vez, não sei, falando da espiritualidade dele, se declarou espírita, né, de alguma forma, por assim dizer, atraente, né, se atraiu a questão espírita, a filosofia espírita, e ele falou uma coisa que me chamou, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte: quando eu fiquei sabendo da doença, eu encarei de frente. Ela perguntou: mas você e a vaidade, como é que ficou? A questão do cabelo, você é bonito. Foi tranquilo para mim. Eu sabia que eu tinha um inimigo muito grande, que eu precisava encarar esse inimigo de frente, que era a minha doença. Cara, fala sério. Fala sério. E aí, ele falou para ela: olha, eu sabia que eu tinha que vencer, eu tinha que batalhar, eu falei: eu tenho que fazer. Ela perguntou: bateu medo? Claro. É óbvio que bate medo. O inimigo é muito grande. O desafio é muito grande. Mas eu entendi que eu precisava encarar o desafio de frente. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não coloque o teu problema por debaixo do tapete, não. Não transfira a sua responsabilidade para ninguém, não. Não transfira a sua responsabilidade para o diabo. Já viu isso? O diabo não costa lados? Não, estou vivendo isso, é culpa do diabo. Não! O diabo pode até botar a pá na suja dele, mas você é responsável e você é chamado por Deus para olhar o seu problema de frente e você encarar como sendo seu o problema. E mais do que isso, às vezes a gente transfere nosso problema para o nosso cônjuge, para o nosso chefe, para a circunstância que a gente vive na nação, no mundo, crise social, econômica. Assuma as suas responsabilidades. Olhe para as suas incapacidades. Olhe para as suas dificuldades. Fale: Deus, eu não estou conseguindo, eu tenho um problema, o gigante é grande, mas eu vou enfrentar em nome de Jesus. Meu irmão, a mão de Deus sobre a tua vida, como nós já vimos aqui. E se a mão de Deus sobre a tua vida, você não precisa ficar jogando um problema para debaixo do tapete, e nem precisa ficar fingindo que o problema não existe. Tem gente que não consegue lidar com as suas fraquezas, com as suas incapacidades, acha que tem como alimentar uma imagem, uma pseudo-imagem diante de Deus. O sujeito não confessa os seus pecados para Deus. O sujeito não fala dos seus dilemas para Deus, como se Deus não conhecesse. Deus conhece seu coração. Deus sabe da sua luta. Deus sabe das suas fragilidades. Deus conhece a sua pequenez. Por isso, meu irmão, se você tem um dilema na sua vida, se você tem um problema, se você tem um gigante na sua frente, encare o seu gigante. Olhe de frente para ele. E fale para ele: gigante, a mão de Deus é sobre a minha vida. Eu não vou deixar que você prevaleça sobre mim. Esse é o papel do homem de Deus, o papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Encarar o problema de frente. O profeta fez isso. Deus falou para ele: vai para o altar e ossos secos. E olha aí, ó. Olha os ossos como é que estão secos, profeta. Olha como é que os ossos estão secos, profeta. E aí, o profeta vai, olha para o tamanho do problema. Olha para o tamanho do desafio. E sabe o que aconteceu? E sabe o que acontece com a gente? Quando a gente encara o problema de frente, a gente sabe que armas nós vamos usar. A gente passa a ter a capacidade de batalhar com as armas certas. Agora, se você não encara o problema de frente, se você não assume ter um problema, se você não encara o problema de frente, se você não percebe o quão seco esses ossos estão, você nunca vai poder ter as armas certas, os elementos certos para poder lutar contra o seu gigante. Avançar aqui um pouquinho mais. Queria fazer algumas perguntas para que você pudesse refletir. Quais são os seus ossos secos nessa noite? Será que estamos falando de medo? Será que estamos falando de desesperança? Você não consegue perceber, visualizar a esperança num cenário
curto e médio prazo? Será que a gente está falando de abandono? Você se sentir sozinho nessa vida, abandonado nessa vida? Será que a gente está falando de incompreensão? Ninguém me compreende, ninguém me aceita, eu não sou valorizado, eu não sou compreendido dos meus dilemas, das minhas crises. Será que a gente está falando de casamento, problemas no casamento? Será que estamos falando do desafio de educar filhos? Será que estamos falando de finanças? Será que estamos falando da nossa vida espiritual? Irmãos, não importa o tamanho dos gigantes, não importa o quão secos esses ossos estejam, o que você precisa entender essa noite é que Deus pode e quer dar vida aos teus ossos secos. Nessa noite Deus chama você aqui, traz você aqui para te dizer: meu filho, minha filha, eu quero vivificar a sua vida. Eu quero tirar todo o medo de você. Eu quero produzir esperança no seu coração. Eu quero mostrar para você que você não está abandonado, porque a minha mão está sobre você, cuidando de você. Eu quero dizer que se ninguém te compreender, eu te compreendo. Eu te entendo. Eu quero dizer para você que eu te ajudo no seu casamento. Eu te ajudo na educação dos seus filhos. Eu te ajudo com as suas finanças. E eu sou o único que posso renovar a sua vida espiritual. É essa noite do coração dessa noite. Ele é o único que pode fazer com que os nossos ossos secos sejam renovados. Vamos aprender um pouco mais com a experiência do profeta? Essa experiência também nos mostra que a vitória virá quando entendermos que Deus nos chama para uma parceria. Vou dar uma notícia para você essa noite. Deus tem o poder para fazer tudo o que Ele quiser, mas Ele não faz sozinho. Sabe o que Deus faz? Deus chama você para uma parceria. Deus chama você para você ser um parceiro dele das suas ações, para que você participe das suas obras. É assim que Deus faz a nossa vida. Olha só os versos 4 a 8 desse texto. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Sabe o que esse texto me ensina? Eu queria que você pudesse entender isso aqui nessa noite. Deus chamou o profeta e falou para ele: profeta, estão aqui os ossos. A minha responsabilidade é mostrar para você como os ossos estão secos. E a minha responsabilidade é dar poder para você. Mas a sua responsabilidade é profetizar sobre os ossos secos. Irmãos, em nome de Jesus, não se exima da sua responsabilidade. Não se exima dessa parceria que Deus chama você hoje para entrar nela. Olha, não dá. Você precisa entender que você é responsável pela oração pelos seus filhos. Você não pode transferir essa responsabilidade para a igreja, para pastor, para líder algum. Olha, uma coisa que eu faço lá em casa, já fiz com muito mais intensidade, é bem verdade. Eu vi, acho que a Mônica dizendo isso esses dias também. É uma coisa importantíssima. Teu filho está dormindo, chega de noite lá, ajoelha lá na cama dele e fala: Senhor, eu te apresento meu filho nas tuas mãos, Senhor. O meu filho é teu. E você profetizar o futuro dos teus filhos. Você orar pela pessoa que ele vai casar, que ela vai casar. Você orar pela vida financeira do teu filho. Você orar pela vida emocional dos teus filhos. Você profetizar vida sobre a vida dos teus filhos. É responsabilidade sua. Orar pelo seu casamento, investir na sua família, é responsabilidade sua. Deus pode agir, Deus pode fazer um milagre a hora que Ele quiser, mas Deus nos chama para essa parceria. Deus nos chama para que nós possamos ser parceiros, cooperadores dEle, porque Ele decidiu assim. E é muito mais gostoso ser assim. Deus podia fazer tudo, mas Deus nos chama para a gente curtir junto com Ele as nossas vitórias e essas nossas conquistas. Deus nos chama para isso. E a cooperação, né, é uma coisa fantástica. O poder da cooperação. Você vence a timidez e a estagnação e ousa andar sobre os ossos e falar sobre eles. E Deus age liberando vida e restauração. Ah, que coisa linda. Aleluia. Deus quer transformar, Deus quer restaurar, Deus quer abençoar, mas Deus quer usar você como parceiro dele. Sua obra seja realizada. Porque tem um detalhe nisso aqui, né? Importante a gente observar que quando a gente começa a agir em parceria com Deus, a gente começa a se sentir mais responsável pelas coisas. Não é verdade?
com os desafios. E aí, meu irmão, Deus quer tirar de nós essa timidez, essa inércia, esse marasmo espiritual que impede muitas vezes que nós sejamos parceiros dele em projetos maravilhosos. Vamos avançar um pouco mais? Deus nos chama para desafios de fé. Olha que coisa bonita. Nós encontramos no verso 4. Então, ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha o que Deus chama o profeta para fazer. Profeta, Ezequiel, olha, você vai fazer o seguinte: você vai falar com ossos, tá bom? Os ossos estão secos, são só ossos, não tem ouvidos, não tem vida, mas você vai falar com eles. Mas tem um detalhe, profeta: você não apenas vai falar para os ossos, você vai chamá-los, você vai ordenar para que eles te ouçam. Olha que loucura. Eu sei que a fé pode parecer loucura para alguns, não é verdade? Mas, meus irmãos, Deus nos chama hoje e tem nos chamado todos os dias para desafios de fé. Sabe por quê? O profeta, ele deveria falar aos ossos, como eu falei para vocês, mais do que isso, deveria chamá-los a ouvir a palavra do Senhor e prometer algo para eles. Quando nós falamos para aquilo que aparentemente não tem vida e aparentemente não tem esperança, nós estamos exercitando a nossa fé. Sabe o que acontece? Sabe qual é a melhor maneira? Você pode reclamar de repente assim: ah, pastor, eu não tenho fé, eu queria ter mais fé, eu queria poder ter aquela fé de orar pelas pessoas, elas serem curadas. Comece a exercitar. Vai fazer visita no hospital. Vai exercitar a tua fé onde as pessoas estão sofrendo. Vai exercitar a tua fé começando a se lançar mais nos braços de Deus. Começa a confiar menos na força do teu braço, confiar menos nas pessoas que prometem coisas para você, e começa a confiar mais em Deus. Irmãos, todos os dias Deus nos chama para desafios de fé. Isso significa depositarmos toda a nossa confiança e toda a nossa esperança nele. Sabe, Deus age, como eu falei para vocês, e Deus pode agir. E o agir de Deus, ele visa algumas coisas na nossa vida. Esse agir de Deus visa, em primeiro lugar, cumprir os seus decretos eternos. Quando Deus age, ou de forma direta, ou nos chamando para uma parceria, esse agir de Deus, ele tem por objetivo inicial cumprir os seus decretos eternos. Deus é um ser de propósitos eternos. Deus é um ser soberano que decretou, que decidiu o rumo da história. E quando ele age em primeiro lugar para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos. Mas Deus também, bem errado aqui, mas Deus também age para o nosso bem-estar. É interessante isso, porque eu gosto muito dos evangelhos, gosto muito da experiência de Jesus. Via de regra você vê Jesus curando pessoas no Novo Testamento. E tem alguns episódios que a pessoa não orou, que a pessoa não teve fé, que não estava esse jogo, sequer tinha esse diálogo no jogo, mas o texto diz assim: e Jesus compadeceu-se daquela pessoa. Jesus, ele sentiu compaixão por aquela pessoa e a curou. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso com o nosso bem-estar. Deus age diretamente ou nos chamando para exercício de fé, porque Deus quer o nosso bem-estar. Mas Deus também age para produzir fé no nosso coração, meus irmãos. E aí, muitas vezes, para produzir fé no nosso coração, Deus nos chama justamente para esses desafios. Às vezes, Deus fala para você: ora por aquela pessoa doente, ora por aquela pessoa enferma, e você vai orar. Sabe o que Deus está fazendo com você? Primeiro, Deus está agindo porque Ele quer cumprir os propósitos eternos dele. Deus está agindo e chamando você porque Ele quer dar bem-estar, para você bem-estar na vida de alguém. Mas Deus também está agindo, chamando você para uma parceria de fé, para que a sua fé seja aumentada. Irmãos, nós só vamos crescer na fé se nós a exercitarmos. Não tem saída. Não tem saída. Você só vai crescer na fé se você colocar a sua fé em prática. E Deus chamou o profeta para exercitá-lo na sua fé. Deus também nos chama, ou uma outra lição que a gente aprende aqui nesse texto, é que a fé sempre precisa vir associada da obediência. Não dá para desassociar essas duas coisas. Fé e obediência caminham sempre de mãos dadas. Olha só: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso.
Sabe o que esse texto aqui me ensina? Não adianta eu dizer que eu creio se eu não obedeço a Deus. O que o profeta fez? O profeta creu na ordem da mensagem de Deus, na palavra de Deus, e o profeta obedeceu o comando de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos servos de Deus, somos discípulos de Jesus. Sabe o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida? Que eu e você possamos ser pessoas mais obedientes a Deus. Quantas vezes Deus fala conosco, nós fazemos ouvido de pecador. Tivemos aqui no encontro de casais ontem, e eu dizia que, olha, sabe, a gente sabe. A gente não sabe. A gente não sabe que a gente não pode trabalhar tanto, que vai acabar com a gente, com o nosso casamento. A gente não sabe que a gente tem que ser mais paciente, mais dócil dentro de casa. A gente não sabe que a gente tem que ser menos egoísta dentro de casa, não podemos ser egoístas. A gente não sabe que a gente tem que investir no outro. A gente não sabe de tudo isso. Sabe o que falta na minha vida, na sua vida? Entender os comandos de Deus como absolutos para nossa vida. Porque se nós entendemos a palavra de Deus e os comandos de Deus como ordens absolutas para a nossa vida, nós não vamos pestanejar, nós não vamos cochear entre dois pensamentos, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós não obedecemos muitas vezes porque a palavra de Deus não se torna absoluta na nossa vida. Nós negligenciamos, nós relativizamos, nós entendemos a palavra de Deus como sendo uma palavra qualquer. Isso faz com que a gente não obedeça essa palavra muitas vezes. Irmãos, em nome de Jesus, hoje Deus chama você para obedecer. Hoje Deus chama você para falar: Deus, eu vou, a partir de hoje, transformar a tua palavra no absoluto da minha vida. A partir de hoje, eu vou ler um texto bíblico e vou deixar de relativizar e vou deixar de achar que esse texto é para o outro e não para mim. Você mandou ver isso, né? Pô, cara, você falou um negócio da igreja, né? Não, foi quando o Marcelo pregou aqui, né? Pregou aqui, aí, poxa, que pregação fantástica, bacana do Marcelo. Pena que fulano não estava aqui para ouvir. Já viu esse negócio, cara? Que negócio é esse? A mensagem é pra gente, cara. A mensagem é para quem veio. A mensagem é para quem está ouvindo. Então, ouça a mensagem e obedeça a palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta esse negócio ficar sempre transferindo para o outro. Não, a responsabilidade é nossa. E somos nós que ouvimos que temos que obedecer essa mensagem. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, fé e obediência precisam dar de mãos dadas. Eu concluo essa mensagem essa noite dizendo para você o básico. Voltar para o básico, né? Para o elementar. Não importa se os ossos estão sequíssimos, Deus pode fazer reviver. Eu quero terminar essa mensagem essa noite chamando você a reflexão, chamando você a um encontro com o seu eu, a uma incursão na sua alma, a um olhar para dentro. Seja honesto com você hoje, cara. O que está profundamente seco dentro da sua vida? Seu casamento está seco? Deus pode renovar. Sua paixão, seu amor por Jesus secou. Hoje Deus pode renovar seu coração. Sua vida financeira está um bagaço. Está sangrando sua conta corrente lá no vermelho. Se você fizesse o dever de casa, é bem verdade. E se você confiar em Deus, Deus pode reverter essa situação. Irmãos, Deus pode transformar o caos da nossa vida em ordem. Deus pode transformar o nosso vale de ossos secos em um vale lindo, frondoso, verde, com riachos lindos, passando, refrescantes, passando e cortando esse vale. Deus é o único nessa noite que pode transformar a sua vida. Ele não tem esse poder. Como pastor, a mim não foi dada a autoridade de transformar nada na sua vida, mas Deus pode nessa noite transformar tudo que tem tido cheiro de morte, tudo que tem estado seco na sua existência. Hoje, se você entregar sua vida para Deus, se você confiar nele, Deus pode começar a fazer com que os barulhos de ossos comecem a acontecer, que os nervos tomem esse corpo, que a pele revista esses ossos e que o Espírito entre e que vida flua naquilo que tem estado morto até aqui. Você crê nessa palavra? Você quer isso para a sua vida? Então quero convidar você a ficar de pé nessa noite.